Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Prever FM, 12:01 e uma ótima tarde para você que tá aqui no 100.9, tá aí no trânsito, na sua casa, no seu trabalho, ou você conectar através do nosso aplicativo. Agora, se você não tem o nosso app, é só baixar aí pro seu Android ou iOS e curtir a nossa programação em qualquer lugar. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Joandre. Boa tarde a todo mundo que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa, sempre com uma boa entrevista para você que está ouvindo a Prever FM neste momento. E o nosso convidado hoje, Joandre, é o empresário e agora escritor Newton Lozzi, e muito legal a entrevista porque ele vai falar do livro, né, das suas andanças pelo mundo. Ele simplesmente conheceu os 193 países da ONU. Newton, obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Joana. É um prazer estar aqui nos estúdios da Prever FM e tenho certeza que vai ser uma conversa bem bacana aí com vocês. Legal. Eu gosto de viagem, rapaz. Eu tenho tanta coisa, tenho tanta dúvida para tirar com ele aqui que eu imagino que é a dúvida de todo mundo, e daqui a pouco a gente vai bater um papo aqui com o Newton Lozzi no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM, 12:09, esse é o Radar, música e conversa boa até 1h da tarde. Hoje nós estamos recebendo o empresário Newton Lozzi, que andou pelos 193 países da ONU, Joandre, e resolveu escrever um livro sobre isso, né, Newton? Conta pra gente como é que foi. Primeiro a ideia, ele já falou fora do ar ali, como é que nasceu a ideia de escrever o livro? Na verdade, a ideia surgiu em 2016. Eu estava já viajando pelo mundo, aí eu comecei, para a questão de memória, escrever algumas viagens, não escrever um texto, um capítulo, nada. Comecei a escrever. E ali em 2016 eu fiz uma meta escrita, né? Falei, não, eu quero escrever um livro, porque eu já conheci tantos países, né? Ainda faltava eu percorrer diversos países, e eu falei, eu quero escrever esse livro quando eu terminar de conhecer, porque eu já tinha a meta de conhecer todos os países do mundo. E essa meta muitas vezes ficou ali na minha gaveta, eu fazendo minhas viagens, anotando, e muitas vezes eu olhava para aquela meta e eu achava meio impossível, né? Falei, poxa, escrever um livro dá um trabalho, você tem que, né? Eu nunca tinha escrito livro até então. Eu falei, mas se eu escrevi, eu falei, vai acontecer. Aí nos últimos 3 ou 4 anos que eu vi que estava perto de eu conquistar a meta, aí eu procurei uma pessoa, uma jornalista, uma mentora, né, para começar a dar os primeiros passos, né? Você tem que entender o processo. E o nome dela é Marília Costa, é muito competente e realmente ela me ajudou muito com dicas. Eu mandava meus textos, voltava com dicas preciosas. Isso durou uns 2 anos. Eu fui escrevendo com calma. Eu gostava de escrever nas madrugadas, montei os capítulos que eu gostaria de escrever. Alguns deles eu falei, não, isso aqui eu não faço mais. Aí surgiram outros capítulos até chegar na forma final do livro com 250 páginas. E esse livro foi lançado agora sábado passado. Eu já tinha entregue esses livros para algumas pessoas, até para ter um feedback de como foi a leitura. E eu tô tendo uma grande surpresa, Júnior, Joana, assim, o feedback das pessoas que estão lendo o livro, que já leram o livro, foi muito bom, porque realmente traz experiências reais. Não é um livro sobre países, é sobre o livro como olhar e ver beleza onde ninguém enxerga. É viajar comigo em países em guerra, países que trouxeram grandes experiências para minha vida. Eu costumo dizer que são duas coisas que libertam, né, o ser humano. A principal delas é o conhecimento. Eu ia falar o ensino e o conhecimento através das vivências locais, né? Não de uma forma superficial. Então, aprender outra cultura, né? A gente está acostumado aqui na nossa cultura ocidental para baixo da linha do Equador, mas a hora que você se depara com uma cultura inimaginável pra gente, né, Newton? Isso daí expande a mente de uma forma, imagino, de uma forma magnífica, né? São choques
culturais. Choques culturais, exato. E isso você vai encontrar, né? Na América do Sul você já encontra alguma coisa, Sim. né? Mas aí você começa a partir para a Ásia, né? Aí são choques realmente que fazem você pensar diferente, né? Qual foi o seu primeiro grande choque nessa caminhada? Eu acho que assim, eu indico, no começo a gente começa com países normais, né? Você viaja para a Europa, né? Já é bem parecido, né? Com a nossa civilização. Agora, quando você viaja para a Turquia, eu já achei que foi um choque cultural, porque você já entra já começa a enxergar as mesquitas, você já começa a enxergar algo bem diferente. Já tem um temperinho asiático. Sim, os bazares, né? Então ali eu acho que a Turquia foi um aperitivo do que me esperava para conhecer. Como é que foi o roteiro? Então você começou pelos países mais turísticos da Europa, né? Aí você já vai um pouco pro leste europeu. E dali qual que é a volta que você faz? Teve um cronograma ou não? Ou ia acontecendo? E conhecer os países? Sim. Na verdade, assim, eu comecei primeiro para a Europa, depois eu queria conhecer o país da África, fui para a África do Sul, depois fui para a Rússia, depois fui para o Nepal. Então, assim, eu fui pegando alguns pontos, né? E fui conhecendo. Aí, a hora que eu terminei esse país, que era um país que eu sonhava conhecer, e eram poucos, eram 10 países. Aí eu falei, e agora? Para onde eu vou? E eu confesso que antes de eu fazer aquela meta que eu comentei com você, eu viajava aleatoriamente. Então, uma hora estava na Ásia, uma hora estava na América do Sul. Depois eu comecei a fazer meio uma gestão nas minhas viagens. Eu falei, poxa, já que eu vou para essa região, o que eu posso aproveitar mais? Que país que eu posso acrescentar? Né? Comecei a pensar. E tem regiões ali, chegou uma época da viagem que eu comecei a escolher os países mais difíceis de se conhecer. Eu falei, olha, os não convencionais, Argentina, né? É mais fácil mesmo, Europa. Eu falei, quais são os mais difíceis? Os mais difíceis estão na África e na Oceania. A Oceania são 14 países e a África são 54 países. Então, para a África, a grande maioria você precisa de visto de entrada. Só que o visto de entrada você tem que tirar na embaixada, você não tem embaixada no Brasil. E às vezes, muitas vezes você tem que ir para a África, rodar lá em alguns países para você encontrar embaixadas para você conseguir entrar nesses países. E a Oceania pela distância. Para você ter uma ideia, eu me lembro que eu fiz um voo daqui para os Estados Unidos, 10 horas, dos Estados Unidos para o Havaí, mas deu 12 horas, depois mais 10 horas para GAN e não cheguei ainda no meu destino. Então foram quase 2 dias perambulando em aeroporto, 3 aviões de longa distância para chegar no lugar e ainda não era o meu destino que eu gostaria. Tive que pegar um voo mais curto, né? Então, realmente a logística ali é bem complicada na Oceania. Saindo um pouco, daqui a pouco eu vou te perguntar sobre a cultura que mais te impressionou. Uma pergunta muito, como é que eu posso dizer? Muito cruel. Né? Qual que é o país que você mais gostou? Aquele que mais te impressionou, tanto pela beleza, como pela forma de vida, a cultura? Assim, o país que eu guardo no meu coração foi pelas experiências que eu tive nesse país. Inclusive, eu tenho um capítulo dele no meu livro que é o Iraque. O Iraque, por quê? Porque eu lembro quando eu era adolescente que eu via a guerra do Iraque e Irã, depois eles invadiram o Kuwait. Então foi a primeira guerra que se pôde ver pela televisão. Sim. Que se pôde saber que existia um ditador. Até então a gente não sabia, né? Só escutava falar, mas você via ali em carne, o ditador Saddam Hussein, né? E eu queria conhecer, e fui conhecer o Iraque agora no final. Foi um dos últimos 5 países. E o Iraque é uma mistura primeiro na religião, são muçulmanos. Sim. Tem sunitas e xiitas. Então já tem uma briga interna deles lá, perseguição entre eles, né? Seria para quem está ouvindo entender, seria como se os católicos estivessem brigando com os evangélicos,
mas em guerra, pegando armas. Sim. É essa a situação no Iraque. Então você vê essas duas vertentes do islamismo bem forte lá. A questão da comida, da culinária, né? A comida deles é muito bom. A história de guerra. Depois também visitamos ali uns pântanos, que é um lugar que só existe lá no Iraque. Então tive lá com os moradores, vendo como eles vivem. Então era um ecossistema que só existia lá. Tive a oportunidade de visitar Mossul. Mossul é uma cidade do Iraque que foi o Estado Islâmico. Os terroristas entraram na cidade e dominaram a cidade por 3 anos. Uma população de 200 mil habitantes ficaram nas mãos de terroristas. Então, depois de 3 anos, veio uma coalizão de forças dos Estados Unidos e outros e tiraram. Então, eu entrei numa cidade em guerra, devastada, escutei histórias reais de pessoas que estavam vivendo lá, que foram perseguidas, que pessoas da família foram mortas por essas pessoas. Então, assim, foi muitas experiências. E depois terminei no Iraque e Kurdistão, que é uma zona autônoma também ali do Iraque, que é bem interessante, que é um povo iraquiano, mas é um povo curdo. Então, eles vivem separados ali. Então, assim, a quantidade de experiência que eu tive nessa viagem foi muito grande. Então, eu tive um carinho muito grande, viajei com um grupo de estrangeiros que ajudou também, que viraram amigos, tá? Então, não achou os Jardins da Babilônia lá, né? Fui na Babilônia. Fui na Babilônia, exatamente. Tem a lá parte também, a parte bíblica, que é muito importante, várias passagens da Bíblia, e você tive o privilégio de conhecer o que sobrou da Babilônia ali. O Sérgio Vieira de Mello perdeu a vida num atentado lá em 2003. E eu já ouvi relatos de brasileiros que moram no Iraque ou que viajaram durante um bom tempo que o país estava perdendo um pouquinho dessa essência que você falou da cultura por conta de todo o processo americanizado que eles viveram no pós-Segunda Guerra. Você sentiu isso um pouco também ou não? Da invasão dos Estados Unidos no Iraque? A segunda invasão. Assim, as pessoas ali que eu conversei, existe 2 vertentes. Uma fala, poxa, quando eles invadiram, eles tiraram a tirania, tudo que a gente sofreu com o Saddam Hussein, a gente tinha medo de conversar nas ruas, nas nossas famílias. E o outro falam, poxa, quando a gente tinha o Saddam Hussein, a gente tinha ordem, tinha caos, porque depois que os Estados Unidos abandonou o Iraque, né, houve o caos. Houve o caos, realmente houve um caos, né? E agora eles estão caminhando com vários problemas ainda, mas ainda tem resquícios do que eles passaram com a invasão dos Estados Unidos naquela época. Ô Newton, quando você foi para a Rússia, não estava tendo a guerra com a Ucrânia ainda? Não. Eu imagino que você passou por alguns lugares que hoje em dia, se você vê as imagens, dói o coração? Então, a Rússia, né, infelizmente invadiu a Ucrânia, e hoje a gente vê o que está acontecendo com o povo ucraniano, né? A Rússia é um país maravilhoso, lindo, com muita história, né? Muitos ditadores, também Stalin, né? Então na Rússia eu tive a oportunidade de ver as coisas totalmente restauradas. Eu não sei hoje com essa guerra como é que está a situação, mas eu percebo que os estrangeiros não estão querendo viajar para a Rússia. Até uma forma de penalizar pela invasão. Então você vê que existem algumas críticas para as pessoas que têm visitado a Rússia, né? Mas eu estive na Ucrânia, que é um país maravilhoso, um povo bonito. Estive lá em Chernobyl, que é a usina que teve o vazamento nuclear. Chegou próximo ali. E a Ucrânia é maravilhosa, para onde você vai, né? As igrejas, a cultura, e você vê essa invasão que as pessoas estão sendo oprimidas, né? Vivendo como é que se vive o dia inteiro com sirenes, né? Tendo que sair de madrugada, se esconder em bases de metrô. Então, não dá para imaginar o que eles estão passando. A gente não dá para imaginar.
Bom, daqui a pouco tem mais história com o Newton Lozzi aqui no Radar da Prever FM. Continue aqui no 100.9. Radar Prever FM. Prever FM 12:32, esse é o Radar, música e conversa boa até 1h da tarde. Hoje nós estamos recebendo o empresário Newton Lozzi Filho, falando das andanças e do livro que ele escreveu, Mundo Sem Fronteiras. Aliás, eu já vou ganhar o meu, mas quem tá ouvindo agora pode comprar na Pinacoteca, né, Newton? Isso, esse lançamento foi feito na Pinacoteca e eu deixei vários exemplares. Então você que deseja ler o livro, um livro que vai mudar a sua forma de ver, enxergar o que ninguém enxerga em lugares feios. Então ali são várias experiências, vários lugares, alguns países, experiências que eu passei, e eu tenho certeza que você vai gostar. Você pode passar na Pinacoteca e adquirir o seu livro. O Newton, qual foi o local, acho que foram muitos, onde você passou mais perrengue e onde você parou e falou assim, puxa vida, acho que dessa eu não saio? Imagino que deve ter tido bastante disso. Bastante. Né? Eu posso juntar as duas numa viagem só, né? A viagem, uma das mais difíceis, foi uma viagem na África, por 6 países, em transporte público. Então, você imagine, você viajar em estrada de terra na África, transporte público, foi um dos maiores desafios da minha vida. Ladeado de pobreza. Ladeados, sim, de pobreza. Então lá o transporte público, você chega na rodoviária, é um lugar com um pátio de terra e um monte de carro velho, umas van, e é tudo, encheu o carro, ele sai, se não encheu, você fica. Então muitas vezes ali eu comprava 2 ou 3 lugares para poder o carro sair, para poder sair, senão eu tinha que ficar 2, 3 horas ali. Mas foi uma experiência gratificante, que assim, não vi praias bonitas, não teve piscina, a comida não se dá para se comer em alguns lugares, então eu ia comer, se eu achava um ovo, eu mandava cozinhar, e batata era o que eu comia nessas viagens. Tinha dia que eu não achava isso para comer também. E daí? Ficava sem comer, né? Porque assim, aí nem você olhava. Nem na água dá para confiar, né? Nem a água. Aí você via o que tinha disponível, umas panelas com peixe frito, os lugares, então, por falta de higiene mesmo. Uhum. Então não dá para você arriscar a comer um negócio. Mas isso foi uma experiência, foi uma experiência muito interessante. E quando eu estava atravessando essa fronteira, eu passei por algumas barracas militares. Eu ingenuamente tirei a foto das barracas ali, e ali veio um militar e pegou meu passaporte, meu celular, e falou que eu não poderia ter feito isso, que não sei o quê, e eu fiquei dentro de uma barraca militar, preso ali. E eu estava viajando dentro de uma van. A van não podia ir embora porque eu estava lá. Então eles falavam ali o francês, então eu tinha que ter um pessoal da van lá que falava que teve que fazer a coisa. E no final, depois de tudo isso, ficamos lá de manhã até o final da tarde. Ele pediu um resgate. Falou, olha, se você me der um dinheiro, eu libero você. E isso, passei o perrengue o dia inteiro. Aí eu perguntei para ele, né? Ele falou, quanto que você queria de resgate? E o valor que ele pediu de resgate era $20. Seria hoje. Se soubesse, não se oferecia 50. Exatamente. Isso prova o seguinte: o valor do dinheiro na África. Para nós, muitas vezes, $20 não seja muito. Para eles, mas para eles é uma fortuna. Então foi essa lição que eu tirei dessa viagem. Que loucura. Um choque cultural. Um choque cultural, com certeza. Qual foi o local que você se sentiu mais seguro no mundo? Seguro? Você, eu posso andar tranquilamente aqui, a população respeita, não precisa nem ter segurança na rua. Com certeza, acho que o Japão. O Japão é um país civilizado. Se você deixar um pacote no trem, alguma coisa, você vai encontrar, eles vão devolver, eles vão se importar em procurar para te entregar alguma coisa se tiver seu nome.
Então é um país que eu me senti completamente seguro. Eles recebem bem o turista? Muito bem. Você tem a única dificuldade que eu achei em alguns lugares, a dificuldade deles falarem inglês. Tá. No Japão, às vezes você ia comprar uma passagem, não tinha uma pessoa que falasse inglês. Imagine você, como é que você vai fazer com o japonês. Então, essa foi algumas dificuldades, mas sempre disposto a ajudar. Se você estiver parado ali no meio da rua, ou segurando um celular, ou buscando, as pessoas param, querem ajudar. Quem tem condição, você recomenda, vá ao Japão. O Japão, sim, é um país que a gente tem muito a aprender com o Japão. Que legal. Tem muito a aprender com o Japão. Em contrapartida, mais ou menos próximo, o Newton estava contando pra gente fora do ar aqui, você passou alguns dias na Coreia do Norte, que é o país mais fechado do mundo, né? O último bastião do comunismo. Conta pra gente como é que foi. Viajar pra Coreia já começa com uma aventura, né? Você tem que ir pra China, e da China você pega um trem durante 24 horas para a Coreia do Norte. Enquanto o trem está na China, tudo bem. Aí, a partir do momento que você entra na Coreia, você já começa a sentir a opressão. Na chegada, você já vê militares nos trilhos de trem. E você é recebido com militares dentro da sua cabine do trem, revistando sua mala, vendo o seu celular. E ali eles mostram o que eles querem que você veja. Então a gente visitou monumentos, sempre com um aparato. Você não podia sair do ônibus, você não pode sair do hotel sem autorização. Você não pode traçar um roteiro. Não tem. E você não pode conversar com as pessoas da rua também. Eu quero fazer uma entrevista com um tradutor, você não pode. É rígido, né? É rígido. Então você vai conhecer o metrô, eles mostram só a parte bonita. Entendeu? Só aquela estação de metrô que é preparada para ver turistas, estão com pinturas, né? Então eles querem mostrar uma imagem do país que não é verdadeira, que quem sofre com isso é o povo. Compensação, do outro lado da fronteira, você tem talvez o país asiático mais ocidentalizado do mundo, né? Sim. Que é a Coreia do Sul. Que é completamente oposto. Completamente. É o mesmo povo, dividido por uma guerra das Coreias, né? Dividir um povo. Que tecnicamente ainda estão em guerra. Exatamente. Né? Nunca teve acabou a guerra. E você vê um país altamente industrializado, né? Com companhias internacionais exportando, e o outro vivendo ainda de agricultura. E de ajuda de países vizinhos, como a China, como a Rússia. Ô Newton, vamos setorizar por paisagem agora. É muito difícil escolher um local mais bonito que você tenha passado, esteticamente falando. Vamos lá. Quem é o campeão da montanha? Qual foi a montanha mais bonita que você viu? As montanhas mais bonitas, eu creio que estejam no Nepal, que seriam montanhas aí até de 8.500 metros, né? Do Everest. A Índia tem montanhas altas também, e o Paquistão. Tá. Então, você viajar em algumas rotas desses países, você vai encontrar montanhas de tirar o fôlego. É uma paisagem que eu nunca vou esquecer, de você olhar para uma montanha de 7.500 metros, 8.000 metros, é um choque muito grande. A lembrança sempre... Será que eu tô sonhando? Eu tô aqui, é real isso? Exatamente. E eu fiz uma escalada no Kilimanjaro, que é 5.987 metros, também com carregadores. Então eu tive essa experiência de escalar uma montanha na África, que é a montanha mais alta da África. Intervalo, né, Joandre? Eu vou continuar setorizando daqui a pouco os países aqui com o Newton Lozzi Filho no radar da Prever FM. Prever FM, 12:44, esse é o radar, música e conversa boa até 1h da tarde. Hoje recebendo o empresário Newton Lozzi Filho, falando das andanças pelo mundo e do livro que ele escreveu, Mundo Sem Fronteiras. O Newton, eu falei pro Joandre, né? Pra quem tá acompanhando, eu falo, 1 hora ia ser pouco hoje, né? Ainda mais pra gente que gosta de viagem.
Eu perguntei setorizando, né? Quais os países de montanha, quais as paisagens mais surreais. Agora vamos para a categoria praia, que é a categoria predileta do brasileiro, né? Quais são as praias mais bonitas que você viu? As praias mais bonitas. Os litorais. Os litorais. Primeiro, creio que seja Maldivas. As praias, os lugares, tive oportunidade de sobrevoar várias ilhas. Então é uma beleza, um azul indescritível. Seychelles também, eu tive oportunidade de estar ali vários dias. São praias que impressionam também. Mas o nosso Brasil também, ele tem lugares que valem a pena, né? Fernando Noronha, maravilhoso, né? Você pega ali do Nordeste, tem várias praias bonitas. Então o nosso Brasil tem belas praias também. Se fosse comparar com futebol, Noronha dá jogo com Maldivas? Eu acho que ela perde um pouco. Mas dá jogo. Mas Noronha impressiona também. É um lugar maravilhoso. Ô Newton, agora a categoria deserto. Imagino que você frequentou vários. Sim. Podemos começar no deserto do Atacama, é um lugar que vale a pena. Único no mundo, né? Único no mundo, gostei demais. Deserto do Saara, ali que eu peguei no Marrocos também, que eu peguei. E o pessoal que mora no deserto, eles começam a procurar esporte. Então você vê aqueles carros subindo montanha. Você tá brincando, no Saara, isso? No Saara. Mas são vários, né? Eles preparam o carro subindo, então esse é o esporte dele, né? Então leva os falcões para soltar no deserto. E tem deserto, a gente geralmente quando pensa em deserto, né? Pensa aquele negócio de areia, de coisa. Eu na Mauritânia, eu viajei 600 quilômetros pelo deserto, né? É terra batida, sabe? Você não tem nada, mas você encontra pessoas, civilizações, né? Cidades também no meio do deserto. No Irã, eu fui atrás de um oásis. Eu andei também em torno disso aí, uns 600 quilômetros, para chegar num lugar que era totalmente de areia e existia água em abundância. E com essa água em abundância, eles plantaram várias palmeiras, vários lugares. Então, quando você chegava no meio do nada, era deserto, tudo seco, você via no meio um oásis, com palmeiras, com frutas, com piscinas ali naturais. Aquilo foi também um lugar que eu amei ter conhecido. Templos históricos. Templos. Que mais te impressionou? Você vai encontrar templos primeiro de religiões, né? Uhum. Ali no hinduísmo, você vai encontrar em vários lugares. Templos católicos, seria essa ordem, né? O Vaticano, a Igreja Católica tem inúmeros lugares, e também as mesquitas, né? Principalmente ali em Abu Dhabi, você encontra o que o dinheiro pode construir, né? Então você encontra esses templos. E você conhecer outras religiões, porque eu sou evangélico, né? Então me ajuda a afirmar a minha fé, a entender a minha fé, né? Eu também eu participo da Igreja Brasil para Cristo. Eu sou servo lá da igreja, tenho uma igreja dentro da minha empresa, tá? E fiz várias viagens missionárias também. E daí foi uma experiência também que mudou o meu. Ô Newton, para quem acredita, a gente ouve relatos de viajantes, né? Olha, eu fui para aquele local, a energia daquele local é de arrepiar. Ou vai para um outro ponto, um campo de concentração que virou atração turística, a energia é pesada. Existe isso? Você encontrou algumas situações nesse sentido? Olha, eu fui a campos de concentração. Realmente o ambiente é para ser um pouco mais pesado, um pouco mais pesado por toda a história que aconteceu naquele lugar. E até as pessoas ali, elas são instruídas a andar em silêncio, não falar em voz alta, para que se respeite o que ocorreu dentro desses campos de concentração. E realmente você começa a entrar nesses lugares, você vê as fotos, você começa a ler a história, você sai com uma meditando, né, no que o ser humano é capaz de fazer,
o que pode ser feito para evitar esse tipo de coisa. E ao contrário, quando você vai num lugar que está um pouco mais alegre, um astral melhor, você se sente bem, mas essa questão de energia eu acho que não. É só o sentimento dentro de você para o momento que você está passando. Aqui próximo da gente, na América do Sul, você falou do deserto do Atacama, citou algumas praias brasileiras, né? Quais são destinos próximos ao Brasil que são acessíveis economicamente falando, ou mais ou menos acessíveis, né? Que vale a pena investir, vale a pena viajar? Argentina, eu acho que tem, você encontra a Argentina, você encontra neve, você encontra tem deserto, tem neve, tem praia, tem lago. Salta, que é um lugar que eu gostei muito também, eu viajei de carro. O Chile também é um país que você pode estar visitando, tem uma costa grande, tem lugares bonitos. Eu fui para Venezuela, hoje já não indico tanto, mas tem praias bonitas também na Venezuela. Los Roques. E aí, você desceu em Caracas, imagino que a tensão é do começo ao fim. Né? A viagem ali para Los Roques, você desce em Caracas e depois pega um voo para... Nem fica em Los Roques, nem fica em Caracas. Caracas nós saímos, jantamos, fui com 2 amigos, né? Mas assim, a insegurança naquela época já era grande. E para Venezuela eu também fui para a maior cachoeira do mundo, 900 metros. Ali tive que pegar um aviãozinho pequenininho, nossa, só Deus ali para... Você chegou a percorrer alguma estrada daquelas que a gente vê em memes, né? Passagem só de ida, você está ali num penhasco, você está de ônibus, aí vira um caminhão, e daí? Para o ímpar para quem vai passar. Isso em La Paz existe a famosa estrada da morte. Da morte. E eu queria conhecer essa estrada porque é o seguinte, eu queria conhecer ela de bicicleta. Então nós chegamos lá, a estrada realmente é uma estrada, né? O espaço é muito pequeno e com um desfiladeiro tremendo. Então nós descemos de bicicleta a estrada inteira. Então cruzamos com carros, cruzamos com caminhões. Então ali já foi uma emoção muito grande. Mas o pior foi subir a estrada. Porque aí a gente deixou a bicicleta embaixo e subiu de carro. Só que quando você subia de carro, você cruzava com outro carro. Então você ia pro lado de lá do penhasco. E você via o penhasco ali. Eu confesso que eu fiquei com muito medo. Porque realmente é uma altura inacreditável ali. Você deve ter viajado com cada companhia aérea também de dar medo, né? Com várias. Qual foi o caso mais inusitado, assim, de uma galinha dentro do avião, de um porco dentro do avião? Teve alguma coisa nesse sentido ou não? Assim, os voos pequenos, e principalmente na África, você vai encontrar situações inusitadas, né? Aquelas malas que querem levar que não cabe, né? E puxa pra cá, puxa pra lá. Eu imagino que na Índia, né? Porque a gente vê muito em filmes, os trens, né? Que devem ser... Não, é tudo... Índia tem muito disso aí, muito. Um dia você chega na Índia, desce do aeroporto e fala, cadê sua mala? Aí você vê, acho que tinha umas 4, 5 mil malas jogadas no canto. Como é que eu vou achar minha mala aqui no canto? Uma desorganização tremenda. Você já teve mala extraviada, então? Já tive mala extraviada. Imagino. Quase 200 páginas. 193 debaixo da asa da ONU, mais alguns fora, né? Do catálogo da ONU, né? O trânsito da Índia também, aquela loucura. Alguns pontos. Então, quando eu fui para a Índia, eu já tinha viajado a outros lugares, alugado carro, e eu cheguei lá em São Paulo, comprar minha passagem, fui numa agência para ver a questão do hotel, alguma coisa para mim, para acertar as coisas lá. Eu falei, olha, eu tô indo para a Índia, tá, há quantos dias? Eu falei, eu queria alugar um carro, você reserva um carro para mim na Índia. Era um chinês assim, o olho dele abriu assim para mim e falou, você tá louco? Eu falei, tá louco por quê? Não, eu já dirigi outros lugares, dirigi no Marrocos, não sei o que. Ele falou assim, não, você não sabe o que é Índia. E realmente eu não sabia o que era a Índia, né? Aí ele arrumou um motorista para mim, eu rodei acho que uns 2.000 quilômetros na Índia. Nesses 2.000 quilômetros eu não vi uma placa de trânsito. Para esquerda, direita, o nome de cidade, nada. É só indiano que vai
saber andar nesse lugar. E eles convivem bem com isso, né? Impressionante. Não tem sinal, entra a rotatória, o carro que é mais forte, você está na estrada, você está de carro, as motos saem. Se vem um caminhão, você que tem que sair. Então E tem muito acidente, será? Ou eles já acostumaram com isso? Olha, não vi tantos. Mas é para ter. Os 2 primeiros dias eu fiquei muito tenso dirigindo ainda. Depois você relaxa. Você já sabe que o motoqueiro vai sair, o caminhão, ele vai tirar pro caminhão. Você tem que rir também de algumas situações, né? É um país que eu gostaria de conhecer. Curiosidade. Ô Newton, uma última pergunta, e difícil também, imagino, né? Porque já vai fazer quase 30 anos, né? Quando você começou, 99, anos. Né? 24 anos. Qual que é o maior ensinamento que você todo dia, quando vai dormir, você se recorda dele, de tudo que você andou? Isso aí. O seu olhar humano mudou muito. Olha, o mundo me ensinou muitas coisas. Me ensinou mais do que qualquer sala de aula. Cada país foi um professor. Cada povo foi uma lição. E cada desafio, um capítulo da minha transformação. Então, ele me transformou. Coragem, o jeito de encarar. Coragem não é ausência de medo, é você ir para frente na coisa. Mas o mundo me ensinou empatia, se colocar no lugar dos outros, né? Julgar menos as pessoas. Então ele faz isso com você, porque você vê muita riqueza e vê muita pobreza. E me ensinou a ser grato nas pequenas coisas. Como você ter um chuveiro, você abrir uma torneira, você ter água, você ter luz elétrica, coisas que passavam desapercebidas antes. Hoje eu consigo enxergar isso e ser grato em tudo. Eu não murmuro, eu não reclamo de absolutamente nada. O mundo me ensinou muitas coisas. Muito bem, Newton. Legal. Obrigado pela sua presença aqui, por essa aula. Gente, você que está curioso para ver, tem muita coisa que a gente não conseguiu debater aqui, né? São 193 países numa hora só. Mas vai lá na Pinacoteca, quando você entra ali na Pinacoteca, logo à tua esquerda tem a lojinha, digamos assim, da Pinacoteca, né? E pode adquirir o livro lá, né, Newton? Isso. E aproveitando também, na Pinacoteca está tendo a minha exposição de fotos. Legal. Tá? Até fevereiro. Essa exposição de fotos, são mais de 300 fotos ali, e ela foi feita por um artista, pelo Gardim, que é um curador, é um dos maiores artistas do Brasil, e ela está impressionante. Eu realmente convido você para ir na Pinacoteca e ver essa exposição, que ficou muito boa. Quem quiser te seguir também no Instagram, né, Newton? Isso. Pode seguir, o meu Instagram é Newton Lozzi, né? Que é NEWTON LOSI, Newton Lozzi. Também estou no Instagram. Legal. Newton, obrigado pela sua presença aqui. Boa semana para você. Obrigado a todos, um abraço a todos os ouvintes aí. Obrigado. Jandri, você continua, eu volto às 5 com o Acontece no Ar. Isso, o Radar volta amanhã a partir do meio-dia, e essa e outras entrevistas aqui do Radar você pode conferir direto no nosso canal no YouTube. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.